a Timóteo, capítulo de número 3. Melhora só um pouquinho o meu microfone aqui, meu querido irmão Lucas. Glória a Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, nós vamos ler mais uma vez os 5 primeiros versículos. Enquanto é localizado, eu quero ser grato a Deus pela sua vida, pela sua vinda, pelo esforço que todos fizeram. E já faz tempo que nós estamos falando sobre isso, eu não quero ficar repetindo para não cansar aqueles que já têm vindo, que já têm uma sequência. Mas quando Jesus compara a aproximação da sua volta a uma gestação, que o que sinaliza o momento do parto é o aumento de dores, é o aumento de contrações, e nós falamos aqui bastante já sobre isso, o porquê que Jesus tratou sobre esse comparativo, dores de parto normal. Falamos em uma das terças-feiras que a sobrevivência de um bebê no útero é devido ao líquido amniótico que ali existe, que nós o comparamos, esse líquido, ao Espírito Santo. Nós só conseguimos viver no cenário que nós estamos vivendo porque nós temos a presença do Espírito Santo em nós. E na situação de uma gestação, de uma gravidez, o líquido serve para várias situações, e eu trago mais uma vez a comparação do Espírito Santo, porque o líquido amniótico, ele protege o bebê das pancadas, dos sulavancos, dos traumas externos. O líquido faz com que há um amortecimento, e só se suporta porque tem ali o líquido. A igreja só aguenta sobreviver nesse mundo é porque ela não está sozinha. Ela tem a presença do Espírito Santo, que mesmo em meio às batalhas, mesmo em meio às pancadas da vida, nós suportamos, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Dizem os estudiosos que o líquido amniótico protege também contra as bactérias externas. Caso não houvesse o líquido, bactérias adentrariam e complicaria toda a vida do bebê. Trazendo para o mundo espiritual, a presença do Espírito Santo em nós nos protege para que as forças do mal não tomem conta da nossa vida. Ele está cuidando e repreendendo a ação do mal em nós. Quem crê que o Espírito Santo está com você, cuidando da sua vida, levante a sua mão e seja grato ao Senhor. O líquido ainda ajuda, ele auxilia na maturação, ou seja, um ato de amadurecimento. Isso também é bíblico. Quando Jesus, ele diz uma palavra e João registra no capítulo 14 e o versículo 26, ele diz o seguinte: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Quando somos ensinados, nós recebemos maturidade, passamos a amadurecer. Então existe pancada, existe, tem dor, tem contração, mas tem a presença, tem o conforto, tem o consolo do Espírito Santo na vida de todos aqueles que se propuseram a viver esse projeto espiritual. E nós falamos aqui, uma vez que Jesus compara a aproximação da sua volta a uma gestação, ele não falou isso por acaso, então eu disse que cada culto é uma espécie de pré-natal. Nós estamos aqui e nesse culto, como nos demais, nós passamos por uma análise. Somos colocados diante de um exame e você começa a perceber como que está a sua vida. Esse momento deste culto, um tratamento espiritual. Porque para um nascimento sadio e correto, de um parto normal, é necessário que o bebê se posicione corretamente para o nascimento.
E eu tenho chamado disso de estar encaixado no propósito. Será que nós já estamos encaixados no propósito correto, para que quando a trombeta soar, a bolsa estourar, a gente possa nascer para uma nova dimensão? Quem acredita que está pronto para esse dia? Aleluia. Então nós estamos aqui para estar atento aos nossos comportamentos, para não vivermos conforme o comportamento que o mundo está vivendo. Voltando ao texto, atitudes que causam dores. A primeira atitude que causa dor, na lista aqui de Paulo, é homens ou pessoas amantes de si mesmos. Já tratamos de perto desse tema. A segunda atitude, que também já trabalhamos, foi sobre avarentos. A terceira atitude da lista é presunção, também já analisamos profundamente a esse respeito. Na terça passada nós analisamos a quarta atitude que causa dor, que Paulo nominou de soberba. E nesta noite vamos procurar compreender um pouco mais sobre a quinta atitude da lista de Paulo. E enquanto a ministração da palavra vai acontecendo, vai pegando a sua parte e vai dizendo para você mesmo: já não quero ser igual, porque não tem ninguém aqui perfeito. Todos nós estamos em procedimentos de melhora. Se nós chegamos aqui e conscientemente entendemos que precisamos melhorar, nós não sairemos iguais, sairemos melhores para a glória de Deus. Então vai pegando a sua parte. Estamos aqui para ser tratados, para ser melhorados, para ser corrigidos, e às vezes aperta um pouquinho, mas esse aperto é para abençoar a gente. Tem parte da palavra que dá sim um suador, pode dar um calafrio, mas é tudo para a glória de Deus e para o nosso bem. O pai que ama, ele corrige e não quer ver o mal dos seus filhos. Amém? Viemos para ser melhorados, para já não ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Olha o tema. Já não quero ser. Para não ser igual, só se for renovado. Renova-me, Senhor. Peça isso para Ele. Põe em mim reconhecimento. Atitude do texto que causa dor é chamada de blasfemos. Está aí no segundo versículo, no meio do versículo mais ou menos tem essa palavrinha blasfemos. Em algumas traduções vai estar escrito blasfemadores. O interessante é que blasfemadores, já entendeu, né? Blasfemadores. Nós estamos tratando de dores, porque os blasfemadores, eles causam dores. Aqui não está tratando especificamente sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu preciso explicar isso aqui rapidamente. O que é um pecado que não tem perdão, porém o caminho, se a pessoa for um blasfemador, o caminho leva ele a cometer esse pecado que não tem perdão. Mas especificamente esse aqui não é.
O próprio apóstolo Paulo, quando ele conta o seu testemunho na primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, versículo 13, ele diz assim, que ele outrora tinha sido blasfemo, perseguidor, mas alcançou misericórdia. Então esses blasfemadores não é especificamente a blasfêmia contra o Espírito Santo, que repito, que é o único pecado que não tem perdão. Porque a blasfêmia contra o Espírito Santo não é o que nós vamos tratar hoje. É atribuir a obra de Cristo a demônios, certo? O que Cristo fez ou está fazendo como se essa obra fosse algo diabólico. E isso partindo de alguém que tem conhecimento de causa, de sabe do que está acontecendo. Então não é isso que está tratando aqui. Repito, não é esse o nível que estamos a tratar hoje, não é o assunto de blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas o texto está falando que no final dos tempos, homens ou pessoas seriam blasfemadores, que seriam uma atitude frequentes no tempo do fim, e isso, repito, causa dor. Então vamos entender um pouquinho melhor o que é isso. Eu sei que a grosso modo todos nós devemos saber pelo menos em parte do que é, mas vamos melhorar o que já sabemos. O que vem a ser uma pessoa blasfemador, que vem prejudicar a vida do outro com essa atitude? É aquele que denigre, que mancha a reputação de alguém. É o mesmo que aquele que difama, porque existe a boa fama e a má fama. Se nós não estivermos atentos à palavra de Deus, a gente só passa para frente notícias ruins. Tudo que nós sabemos de alguém que não é bom, parece que há uma coceira, uma agonia para que se divulgue. E às vezes aquilo que são coisas boas, que é boa fama, a gente não quer falar. Parece que temos um prazer, isso é algo bem carnal, bem humano, bem mundano, de nós desejarmos a propagar, a passar para frente sobre outras pessoas coisas negativas, e aquilo que é bom a gente não gosta de falar. Se você fizer uma análise, você vai ver que é assim. E se a gente não estiver focado na palavra de Deus, alguém chega para você e conta um problema, um defeito, até porque todos têm defeito, conta algo de alguém, se é algo que o prejudica, a gente aumenta a dose. Não, eu sei até mais, calma lá, deixa eu te contar outra que você nem sabe. E aí a pessoa capricha no problema para manchar a reputação, para difamar, para derrubar a imagem daquela pessoa. Mas a virtude espiritual é o contrário, é você passar para frente coisas boas sobre aquela pessoa, coisas que vai glorificar a Deus e abençoar aquela pessoa. Veja que quando é alguém da nossa casa, a gente tem um cuidado maior e a gente não gosta que alguém fala. Vamos supor, você tem um filho, uma filha, e ele tem as suas deficiências, seus erros às vezes, e o pai fica triste quando alguém sai propagando um problema, algo que derruba a reputação do filho. Isso causa dor nos pais, sim ou não? Você defende o seu filho. É tanto que eu já fiz muito trabalho em presídio, e mãe defende tanto o filho, que todas as mães que eu encontrava no presídio falavam assim para mim: pastor, esse menino está aí, mas não deve nada. Incrível, inocente. E às vezes até a mãe sabia que ele não era inocente, coisa nenhuma. Ela falou: coitadinho do meu filho, ele não fez nada, tá aí. É só para comparar o amor de mãe e de Jesus, que deu a vida por nós. Quem aqui já se entregou a Cristo de corpo, alma e espírito? Levanta a mão. Quase todo mundo, né? Então hoje o maligno, se ele chegar
e apontar você para Cristo e falar: olha, fez isso, fez aquilo, fez aquilo, fez aquilo, Jesus vai falar: sabe o que? Não fez nada, porque o que Ele fez, o meu sangue já apagou. Então o amor de mãe é comparado, não fez nada, porque a Bíblia diz que nós fomos justificados pelo sangue de Cristo, recebemos o carimbo do perdão. Você já devia ter dado muito glória por isso, né? Às vezes você lembra de coisa e fala: misericórdia, tem até vergonha, e dá vergonha mesmo. Mas o sangue de Jesus Cristo, glória a Deus. Só que aí eu quero tomar o lugar. Olha que palavra forte, hein? Aperta aí o cinto, hein? Às vezes eu, sem perceber, ou consciente ou inconscientemente, ou simplesmente ou maldosamente, eu sendo crente, cristão, eu quero tomar o lugar do maligno e apontar o erro do próximo. Eu quero ficar descobrindo os defeitos das pessoas. Então eu estarei agindo não como Cristo, mas nessa situação eu estarei fazendo o papel do maligno, do encardido. Dá para ficar com vergonha disso ou não dá? Quando eu chego para alguém e começo a tentar manchar a reputação de uma pessoa, tentar rebaixá-lo, diminuí-lo, denegrir sua imagem, difamar, apresentar só o que não é bom, eu não estou sendo servo de Cristo naquela situação. Eu tenho o nome de cristão, mas estou agindo do outro lado. E será que tem crente da Igreja Assembleia de Deus que está sendo parceiro do maligno, agindo do lado de lá